E aí, turma, beleza? Olha só, vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo de Fisiologia do Exercício. A gente está falando de adaptações cardiovasculares relacionadas ao treinamento físico. E hoje a gente vai tratar de um conteúdo que não está diretamente relacionado ao exercício físico, ele não vai influenciar diretamente no exercício físico, mas o exercício físico pode ser um fator influenciador no tema de hoje. A gente vai falar então sobre hipertensão arterial, beleza? Então, galera, a aula vai ser fantástica, fica ligado, porque nós teremos muitas informações relevantes, beleza? Vou ficar pequenininho agora e a gente começa a aula. Então, pessoal, vamos lá, né? A gente vai falar sobre a pressão arterial, sobre a hipertensão arterial, e nada mais justo que a gente começar já, então, conceituando essa pressão arterial. Lá no livro do Scott Powers, eles falam o seguinte: o que é a pressão arterial, tá bom? É a pressão, basicamente, exercida pela força do sangue, tá? Na parede dos vasos sanguíneos, tá? Então, assim, o sangue exerce pressão ao longo de todo o sistema vascular. Contudo, a pressão ela vai se alternando em algumas regiões e ela é mais intensa junto às artérias. Por isso o nome, pessoal, é pressão arterial, tá bom? A pressão que a gente mensura, a pressão que a gente afere é uma pressão das artérias, não é uma pressão das veias. Tudo bem? Deixa eu colocar um cafezinho aqui para mim. Não é uma pressão das veias. Logo, essa pressão, então, ela consiste na força exercida pelo sangue na parede das artérias. Tudo bem? E aí, pessoal, olha só. Essa força, essa pressão arterial, ela pode ir se alternando ao longo do corpo em resposta à resistência do fluxo sanguíneo. O que isso quer dizer? Pessoal, imaginem o seguinte, imaginem que vocês tenham então uma mangueira, tá? Uma mangueira dessa de água, tá? A mangueira está sem um bico. O que acontece? Quando você pega aquela mangueira que está sem um bico e você então liga a torneira, a água ela vai sair e ela vai atingir uma distância específica. Tudo bem? Agora vejam bem, se vocês pegam vocês pegam o dedo de vocês e colocam ali na ponta da mangueira, o que vai acontecer? Você vai diminuir a área da mangueira, da borracha. Com isso, a pressão exercida pela água na parede da mangueira ali vai ser maior. O que vai acontecer? O sangue, a água neste caso, vai ser jorrada mais longe. O que eu estou querendo dizer com isso? É que assim como na mangueira, assim como você colocar a mão na ponta da mangueira, você aumenta a pressão da água, pode acontecer com os nossos vasos sanguíneos, tá bom? Logo, essa pressão arterial exercida na parede dos vasos é determinada pela quantidade de sangue bombeado e pela intensidade da resistência do fluxo sanguíneo. Ou seja, se a resistência for maior, por conta, por exemplo, de uma diminuição da área, a pressão arterial ela tende a aumentar. Por quê? Porque o sangue vai exercer maior força em relação vai exercer maior força na parede dos vasos. Além disso, o aumento da frequência cardíaca vai aumentar o bombeamento de sangue. E isso também faz com que você tenha um aumento da sua pressão arterial. Por isso, galera, que o exercício físico ele faz com que você aumente sua pressão arterial. Beleza? Vamos levar em consideração algumas coisas aqui. Eu já falei para vocês, acredito, em outros momentos, como a gente deve aferir a pressão arterial. A gente afere a pressão arterial utilizando um equipamento conhecido como esfigmomanômetro, tá bom? O esfigmomanômetro e você pode utilizar também o estetoscópio para fazer para auscultar os sons. O esfigmomanômetro, então, ele é colocado na região do braço, como vocês podem visualizar aqui na imagem, né? Então, o esfigmo é colocado aqui no braço, beleza? O que você vai fazer? O esfigmo é composto de um manguito, né? Que é essa parte aqui, uma borrachinha e mais aquela bombinha que a gente chama de pera, né? Aquela bombinha ela possui um registro. Você então coloca o manguito no braço da pessoa,
fecha esse manguito, tá bom? De maneira apertada. E aí você, mas não tão apertada, tá? Você só vai fechar ali, deixar justo o manguito, melhor dizendo, né? Não é tão apertado, é ele justo. E aí o que você vai fazer, galera? Você fecha o registro da bombinha e infla até aproximadamente 180, 200 milímetros de mercúrio, tá? Só para deixar claro, a unidade de medida da pressão arterial são milímetros de mercúrio, que é o que vai subir, por exemplo, durante o que vai marcar aquele ponteiro ali naquele reloginho do manguito. Então você infla ali até aproximadamente 200 milímetros de mercúrio, e aí o que vai acontecer? Quando você inflar aquilo ali, você vai perceber que o ponteiro ele nem sobe nem desce, ele vai ficar parado em determinado número ali, aproximadamente, por exemplo, 200. Ele nem sobe nem desce, ele vai ficar parado. O que você vai fazer? Você vai abrir devagar o registro e vai deixar o reloginho ir modificando. Então o reloginho ele vai descendo, vai descendo, vai descendo. No caso do ponteiro ali do relógio, ele vai girando, ele vai girando, ele vai girando, ele vai girando, até que ele vai fazer isso aqui, ó. Ele bate e volta. Quando ele bater e voltar, ele vai começar a ficar batendo várias vezes e vai continuar descendo. E vai continuar descendo, e vai continuar descendo, até que ele bate forte mais uma vez e aí ele para. Essa primeira batida, galera, representa aqui a pressão arterial sistólica, ou seja, a pressão durante uma sístole. E aí eu já falei para vocês que durante a sístole o sangue está saindo do coração. Logo, a contração, a força de contração em uma sístole é maior do que em uma diástole. Por isso a pressão arterial sistólica é mais alta. Se você tiver com um estetoscópio, o primeiro som que você vai auscultar, que é o termo correto, é dessa sístole aqui, tá? Então é essa abertura, essa primeira abertura do vaso sanguíneo. O vaso está completamente comprimido. Você ouve tum. Por quê? Porque o vaso se abriu, tá? Você então diminuiu a resistência do sangue aqui. E aí o que vai acontecer? Conforme o reloginho vai abrindo, significa que o seu vaso sanguíneo está dilatando, 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 até que você ouve ou você escuta um segundo som, pum, que é já representando a pressão arterial diastólica. Notem que durante a sístole, olha só como já está o vaso aqui, mas durante a diástole ele demora um pouco mais, tá bom, para se abrir. E por que isso, Agnello? Ora, lembra lá que a gente falou na aula passada? A sístole, ela contrai, né? O movimento sistólico é um movimento de contração e é um movimento rápido, enquanto o movimento diastólico é um movimento mais lento, é um movimento que você vai demorar um pouco mais, tá bom, para realizar. É um movimento que o seu coração demora um pouco mais para realizar, isso durante o repouso. Então observem que 120, por exemplo, que foi o que foi marcado aqui, 120 por 80 é uma pressão arterial conhecida como pressão arterial, ou é uma pressão conhecida não, é uma pressão arterial considerada boa, tá? 120 por 80 milímetros de mercúrio, então foi a pressão arterial dessa pessoa, tá bom? Eu recomendo que vocês, se não têm um equipamento, comprem um equipamento, esfigmomanômetro, tá? O manual mesmo, o analógico, tá? Não compre o digital. O digital não serve? Serve. Mas se você vai utilizar, por exemplo, durante o exercício físico, é interessante que você tenha aquele analógico, tá bom? E você experimente aí, teste nos seus pais, marido, filhos, sei lá. Enfim, nas pessoas que você convive. Beleza? Agora eu falei para vocês qual é a pressão arterial considerada normal, mas tem alguma tabela de referência, uma tabela de classificação dessa pressão? Tem, pessoal, tem. Inclusive, a sexta diretriz brasileira de hipertensão, né, que foi ali... Essa diretriz ela foi fundamentada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela nos traz algumas informações bem interessantes.
Vamos lá. A pressão arterial considerada ótima, pessoal, é quando a sistólica, tá bom? Chega até 120 e a diastólica chega até 80. Essa é a pressão arterial considerada ótima. Existem quadros tanto hipertensivos quanto quadros hipotensivos. A hipotensão arterial, pessoal, representa uma diminuição da pressão sistólica abaixo de 100 milímetros de mercúrio, tá? E uma diastólica abaixo de 70, ou seja, 100 por 60, 10 por 6, é uma pressão arterial já considerada baixa, tá bom? Mais à frente a gente discute um pouquinho o que pode influenciar essa pressão, tá? Já uma pressão normal, pessoal, tá? É uma pressão até 130 por 85. Por isso a importância de você utilizar, galera, de você visualizar bem a pressão arterial, visualizar bem o ponteiro durante a aferição da pressão arterial. Porque normalmente a gente fala assim, foi em 13 e foi em 8. Mas na verdade foi em 130, beleza. Mas a outra pode ter sido entre 80 e 90. E aí então foi 85, por exemplo. 86, você tem que ter uma acurácia muito boa na hora de aferir essa pressão arterial, beleza? Vamos seguindo. Uma pressão limítrofe é uma pressão entre 130 e 139, ou seja, abaixo de 140 ainda, é limítrofe, e de 85 até 89, tá? O primeiro estágio da hipertensão é quando você atinge 140 na pressão arterial sistólica e você atinge 90 na pressão arterial diastólica. 14 por 9, hipertensão. Ai, Agnello, eu fui então fazer uma avaliação, deu 14 por 9. Sou hipertenso? Calma, calma. A hipertensão arterial, você não vai ficar ferindo todos os dias. Seria interessante fazer isso, mas não é obrigatório. Se de repente você uma vez atingiu essa pressão arterial aí considerada alta, leve em consideração as condições daquele momento. Tudo bem? Por quê? Olha só qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá bom? Se sua pressão arterial está limítrofe, é interessante que você faça uma reavaliação em 1 ano, tá bom? Se essa pressão arterial, então aqui, se essa pressão arterial está normal, você precisa reavaliar durante 1 ano. Se essa sua pressão arterial for limítrofe, você precisa reavaliar a cada 6 meses, tá bom? Agora, observem que eles sempre colocam para você, eles sempre estimulam que você modifique o seu estilo de vida. Você se tornou hipertenso, tá? Tá com hipertensão no estágio 1. Olha só aqui, hipertensão no estágio 1. Olha para a tabela 6 primeiro, para a figura da esquerda. Hipertensão de estágio 1. Pressão arterial 140 a 159 sistólica e a pressão arterial diastólica 90 por 99, 90 até 99. Pressão arterial sistólica, então, de 140 a 159 e de 90 até 99, você precisa considerar isso ou confirmar isso em 2 meses. E aí existem os exames específicos para isso. O mais comum deles, pessoal, é o mapa, que é quando você coloca aquele equipamento, não sei se alguém já fez isso, mas coloca o equipamento e passa 24 horas com aquele equipamento. E aí o equipamento é programado para aferir sua pressão a cada 2 horas, 3 horas, e toda vez que ele marca ali, né, você vai lá e também anota o valor só por garantia, enfim. Se você é um hipertenso no segundo estágio, e está aqui a hipertensão no segundo estágio, ela é uma pressão arterial de 160 até 179 sistólica e diastólica de 100 até 109, você precisa reconfirmar, você precisa confirmar isso a cada mês, tá bom? Você precisa fazer exames periódicos ali. Confirmou, vai fazer o tratamento. Não confirmou, vai continuar investigando, tá bom? E, pessoal, a grau 3 você vai entrar já com
a intervenção medicamentosa. Existem alguns casos no qual os medicamentos são menos agressivos, em outros os medicamentos são um pouco mais agressivos. Isso vai depender ali, quando eu falo agressivo, não é que ele vai fazer mal, é que eles são mais fortes, tá? E aí você vai, dependendo do medicamento, você vai adotar também um estilo de vida diferente, beleza, galera? Vamos tocando. Umas coisas que a gente precisa falar aqui. Guinelo, eu vou trabalhar com cara hipertenso. Ele pode fazer treino de força, mais à frente a gente vai ver. Pode sim fazer treino de força. Agora você precisa controlar o treinamento dessa pessoa. Vai trabalhar com hipertenso? Todo dia, por favor, afere a pressão do cara antes do treino. Tá? Se puder aferir durante o treino e após o treino também afere. Então, só para você ter uma garantia ali, mostrar um pouco mais de serviço, mostrar qualidade de serviço, faça isso. Afira a pressão arterial do seu cliente. Beleza? Aí, Aguinelo, como é que eu faço? Qual é a intensidade? Qual é o volume? Isso tudo depende do objetivo, depende do que o cliente gosta de fazer. Veja bem, seu cliente é hipertenso e não gosta de praticar musculação. Tu vai insistir com ele na musculação? Não, cara, senão ele pode desistir de praticar exercício. E o exercício físico é um dos tratamentos para hipertensão. Então, cuidado, galera. Cuidado, beleza? E, empatia. Se coloque no lugar do cara. O cara não gosta de fazer musculação? Mete um cardio. Tá? Agnello, ele não gosta nem de cardio, nem de musculação. O negócio dele é a ginástica. Pronto, meu amigo, ginástica. Eu não sei dar aula de ginástica. As das duas, uma. Ou você aprende ou perde o dinheiro. Beleza? Eu também não sei dar aula de ginástica. Se tu não sabes e teu cliente não quer atender esse cliente, passa para mim que eu aprendo a dar aula de ginástica, beleza? Então vamos seguindo, galera. Daí, pessoal, a gente não tem só essa pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Para a gente ter um controle legal da pressão arterial do nosso cliente, é interessante que nós mensuremos também a pressão arterial média. E aí vai algumas considerações em relação a essa pressão arterial média. Quando é que eu posso utilizar? Eu só posso utilizar a pressão arterial média quando o meu cliente estiver... meu aluno, meu paciente estiver em repouso. Por quê? Porque é o seguinte, para eu verificar a pressão arterial média, eu preciso identificar qual é a pressão de pulso dele. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Pressão arterial de pulso é a diferença entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Se a pressão arterial do teu cliente for 120 e a pressão arterial diastólica do teu cliente for 80, qual é a pressão de pulso dele? 120 menos 80. Ai, meu Deus, matemática. Vamos lá. Supletivo, supletivo, supletivo. 12 menos 8 igual a 4. Então, a pressão arterial de pulso dele é 40 milímetros de mercúrio. E agora, Guinelo, o que eu faço com esse dado? Meu irmão, se tu não entendeste... Olha só como isso é autoexplicativo. Pressão arterial média é uma equação simples. Você pega a pressão arterial diastólica, vamos levar em consideração aqui 80, tá? A pressão arterial ótima do cara, 80, mais 0,33, tudo bem? Vezes a pressão de pulso, que é 40. Ai, como é que eu vou calcular isso? Pega aí tua calculadora rapidinho, teu celular rapidinho. Multiplica 40 por 0,33 e depois soma com a pressão arterial diastólica do sujeito, que foi 80. Isso vai dar em torno de 93 milímetros de mercúrio, galera. Olha só como é fácil você mensurar a pressão arterial média do seu cliente. Só que a gente precisa levar em consideração algumas coisas. O que é que eu vou fazer com esse dado? Vou pegar e guardar numa gaveta? Não, meu irmão. Mostra para o teu cliente mensalmente. Pega esse dado, coloca no gráfico e mostra para ele mensalmente. Se o cara é hipertenso, moçada, o que é que vai acontecer? Provavelmente a pressão arterial média dele é mais alta, tá, do que de uma pessoa que não é hipertensa. O que você vai fazer? Você vai mostrar, olha só... Você começou a trabalhar comigo hoje, dia 6 de abril. Agora, observa só, tua pressão arterial média
estava em torno de 111 milímetros de mercúrio. Agora que você está trabalhando comigo, aqui há um mês, sua pressão arterial média baixou para 100 milímetros de mercúrio. Cara, isso é fantástico. Isso é muito bom. Eu deixo aqui para vocês, pessoal, um exercício. Você precisa identificar, então, a sua pressão arterial média, tá? Identifique a sua pressão arterial média. Professor, eu não tenho equipamento. Te vira. Mas te vira. Então, pessoal, vamos levar em consideração alguns problemas relacionados à pressão arterial. Tudo bem? Vejam bem, a hipertensão arterial, pessoal, não a pressão arterial, problema causado referente à pressão. A pressão não é um problema, tá? Mas a hipertensão é um problema. Então, a hipertensão arterial, pessoal, pode aumentar a carga de trabalho do ventrículo esquerdo, ou seja, seu coração vai ter que trabalhar mais. E o ventrículo esquerdo, então, é o que bombeia mais sangue para a circulação periférica. Esse aumento da carga de trabalho, então, causa hipertrofia no ventrículo esquerdo. E essa hipertrofia, pessoal, altera a organização e a função das fibras do miocárdio. Isso pode gerar uma complicação, sabia? Isso pode gerar, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. E essa alteração, então, diminui a capacidade de bombeamento de sangue para o restante do corpo. E aí, o que vai acontecer? Essa alteração, em curto prazo, durante o exercício, por exemplo, ela é boa para esse aumento do volume ali durante o exercício, ele acaba sendo bom inicialmente, porque o sangue ele vai ser bombeado com mais força. Só que o que acontece? De maneira crônica, esse aumento da pressão arterial, inclusive em repouso, diminui a capacidade de bombeamento sanguíneo. Tá? E aí o seu coração, então, tem que bater mais, tá? E vai bombear, para bombear a mesma quantidade de sangue que ele fazia antes. Tá? E essa diminuição da capacidade, então, causa insuficiência cardíaca. Além disso, o aumento da pressão arterial pode induzir a aterosclerose, que é a formação de placas de gordura na parede dos vasos, e também pessoas hipertensas são mais propensas a sofrerem de ataques cardíacos. Além disso, a pressão arterial aumenta o dano renal e o risco de acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral. Pessoal, esse dano renal a gente vai discutir um pouco mais em outro momento, quando a gente for falar, por exemplo, de hormônios. A gente vai falar do sistema renina-angiotensina. Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte: os nossos rins, eles são os reguladores crônicos, tá, da nossa pressão arterial. O sistema nervoso simpático ele regula de maneira aguda e o rim regula de maneira crônica. Então, se por exemplo você ingere muito sal, você aumenta o trabalho renal. Tá? Você vai ter que fazer com que aumente a quantidade de água nos túbulos renais. E isso, pessoal, aumentando a quantidade de água nos túbulos renais, você aumenta a quantidade de sangue, né? Aumenta o plasma sanguíneo e vai então aumentar a pressão na parede dos vasos sanguíneos. Isso vai fazer com que tua pressão faça o quê? Bum! Seja jogada lá para cima. Muito cuidado se você ingere muito sal, viu? Se você ingere quantidade excessiva de sal, tome cuidado, porque você pode se tornar hipertenso. Então, não é só o gordinho, não é só o obeso que se torna hipertenso. Obviamente, o obeso ele está muito mais suscetível a se tornar hipertenso. Mas não é só ele, beleza? E, pessoal, alguns outros fatores que podem influenciar, por exemplo, a pressão arterial, tá? Então, olha só, você sabia que a pressão arterial média é determinada por dois fatores? O primeiro deles é o débito cardíaco, que eu falei lá no início, e o segundo é a resistência vascular total. O débito cardíaco é a quantidade de sangue bombeada do coração, tá? Então, a quantidade de sangue que sai ali do coração, e o nosso sangue bombeia em torno de 5 litros de sangue por minuto. E a resistência vascular total consiste na soma da resistência do fluxo sanguíneo exercida
por todos os vasos sanguíneos sistêmicos. Tudo bem? Do ponto de vista matemático, a pressão arterial média é definida, tá, pelo produto do débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular total, tá? Com esta equação aqui, tá? Então, débito cardíaco e a soma desses valores de resistência vascular total. Galera, neste primeiro momento, então, neste primeiro vídeo da aula de hoje, a gente encerra por aqui, tá? E posteriormente eu venho com outros conteúdos referentes ainda à pressão arterial, mas principalmente sobre a atividade elétrica do coração. Espero que vocês tenham curtido, verifiquem qual é a pressão arterial média de vocês, tá bom? E se preparem que a gente vai ter mais conteúdo à frente.